tudo bem? Eu sou a Débora Morgado, professora do curso de moda da UFJF, e hoje eu estou aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. Esse é o primeiro vídeo de uma série de pequenos vídeos sobre formatação. O link para a playlist completa você encontra na descrição desse vídeo. Estou seguindo o Manual de Trabalhos Acadêmicos da UFJF, que se baseia nas normas de formatação da ABNT. Hoje eu vou mostrar quais as ferramentas básicas que temos para formatar um trabalho, ou seja, por onde nós iniciamos a nossa formatação. Vou mostrar como fazer isso no Word e no Google Docs. Vamos começar aqui no Word, então, e eu tenho aqui um documento que eu acabei de abrir, e a gente vê que ele vem já com algumas formatações prontas, como a fonte, que vem a fonte Calibri, o tamanho da fonte, que vem 11, o alinhamento, que vem aqui à esquerda, né? Então, a gente vai precisar corrigir todas essas coisas. Eu recomendo sempre que vocês já façam isso logo de início no trabalho, porque deixando o trabalho já formatado certinho, com a fonte certa, no tamanho certo, com as margens adequadas, a gente já consegue ir tendo uma dimensão do tamanho que o nosso trabalho está ficando. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um trabalho até 10 páginas, eu já consigo ir tendo essa noção. E também, se a gente deixa para formatar tudo no final, pode ficar corrido, mais difícil, então no final a gente vai ter muito mais trabalho. Enquanto que se a gente já começar assim, facilita algumas coisas. Vamos começar então olhando para a margem do nosso trabalho. Aqui a gente tem uma margem de 3 centímetros nas duas laterais. E, de acordo com o Manual de Trabalhos da UFJF, a gente precisa que as margens superior e esquerda tenham 3 centímetros e que as margens inferior e direita tenham 2 centímetros. Como que a gente vai arrumar isso no Word? A gente poderia tanto fazer isso por aqui, a hora que o meu cursor se transforma nessa setinha apontando para os dois lados, né? Então, tá vendo aqui o meu cursor, estou subindo ele. Nessa setinha aqui, a gente consegue movimentar. Mas há uma forma mais fácil. A gente vai aqui em Layout da página e clica aqui em Margens. E aqui a gente pode escolher uma margem pré-pronta ou pode personalizar uma margem. Vindo aqui em Personalizar, a gente coloca os valores que a gente quer aqui nessas caixinhas. Então, superior e esquerda eu vou deixar 3 centímetros e inferior e direita 2 centímetros. E dou o meu OK. E ele já corrigiu automaticamente. Vocês viram aqui, quando eu cliquei em margens, que eu já tinha uma última configuração personalizada. Então, a partir do momento em que eu configurei isso, eu vou ter sempre aqui disponível no meu menu, então é só eu abrir e clicar e ele já fica automaticamente correto. Agora aqui no Google Docs, a gente não tem aquela caixinha que tem lá para a formatação da margem. A gente tem aqui esse menu formatar, mas ele não tem sobre margens. Então, aqui a gente coloca o cursor em cima desse ícone azul aqui, deixa ele se tornar essa setinha apontando para os dois lados, e daí a gente arruma a margem. Então, tá vendo que ela estava com 2,75 e aqui eu tô tendo que jogar para 3, que é o valor que eu quero. Já aqui também, ó, na lateral, está vendo aqui o meu cursor? Na lateral, aqui tem a setinha. Aqui está 2,50, eu jogo até ele me dar o valor de 3. E para esse lado aqui, a gente vê que ele está dando o valor de 15,50. Eu vou ter que considerar que o último número que eu tenho aqui é 18. Se eu quero 2 centímetros, eu preciso jogar a margem aqui para o tamanho 16. Então, de 15,50 eu estou jogando para 16 e eu sei que aqui ficou com 2 centímetros. E feito isso, arrumo também a margem inferior, o que vai ser feito da mesma forma, manualmente aqui arrastando as reguinhas. Se por acaso não estiver aparecendo as réguas aí para vocês, vocês vão aqui em Ver e Exibir régua. Voltando aqui para o Word, uma outra questão muito importante de considerarmos é o espaço entre linhas. O espaço entre linhas é aquele espaço que vai ficar
entre as linhas do teu texto. A gente vai ver isso nesse ícone aqui, onde, né, segue o meu cursor, onde o meu cursor está passando. Então, qual é o espaçamento que pede nas normas da ABNT? O espaçamento de 1,5. Quando fala assim, espaçamento simples, é o espaçamento de 1. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês verem a diferença. Então, tenho aqui um texto escrito, seleciono todo ele. Ele está aqui em espaçamento simples, que é o espaçamento de 1. Então, a gente vê que as linhas estão bem juntinhas umas nas outras. Se a gente coloca aqui 1,15, então a gente já tem um espaçamento maior entre elas. E o normal, que se pede sempre, é 1,5. Isso vai mudar quando a gente vai fazer nota de rodapé, citação, esse espaçamento muda. Mas aí eu falo com vocês nos vídeos que eu for explicar sobre nota de rodapé e citação. Já o tamanho tem que ser tamanho 12. Então, a gente vem aqui nessa caixinha e seleciona aqui o tamanho 12, ou então pode clicar em cima e digitar o número 12 para ele ficar com esse tamanho 12. Também vai mudar em citação, nota de rodapé, e eu falo nesses vídeos. Em relação à fonte, as fontes oficiais de escrita de texto acadêmico são as fontes ou a Times New Roman, que é essa daqui, que é uma fonte com serifa, ou então a fonte Arial, que é uma fonte sem serifa e que fica um pouco maior. Então, a gente vê, né, que aqui na fonte Times a gente tem um parágrafo com 4 linhas, e quando eu mudo para a fonte Arial, tem aqui 5 linhas. E sempre tem os espertinhos que querem dizer que escreveram bastante, vão lá e usam Arial para deixar o texto maior, né? De qualquer modo, pode usar qualquer uma das duas. A Arial é um pouco maior, então ela pode facilitar a leitura, mas a Times, por sua vez, pelo fato dela ter a serifa, que são essas pequenas linhas, deixa eu dar um zoom aqui. São essas pequenas linhas que a gente tem embaixo das letras e também em cima, né? Olha aqui esse X, né? Tem a linha embaixo, tem a linha em cima, que ela cria, então, uma linha que também facilita a leitura. Então, são duas fontes muito boas para ler. Agora, vamos falar de alinhamento do texto. Eu até comi alguns espaços aqui, algumas letras, para vocês verem como que o nosso texto ele está todo jogado para a esquerda do nosso documento. Então, a gente vê que aqui no final, aqui no lado direito, ele está todo irregular. Então, isso, acompanhe aqui o meu cursor, é o alinhamento à esquerda. Então, tá vendo que eu passei o mouse em cima e aparece alinhar texto à esquerda. Para a formatação de textos acadêmicos, pede-se que o corpo do texto esteja todo aqui justificado. Então, a gente vai ver que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente tem o texto alinhadinho, ele fica correto. Em alguns momentos, pode ser que se peça para colocar o alinhamento à direita, então o texto ele é todo jogado para cá. Ou então, o alinhamento centralizado, principalmente quando a gente vai colocar imagens e etc. Por enquanto, eu vou deixar o meu aqui justificado. Quando eu falei para vocês do espaçamento entre linhas, a gente vê que aqui nesta caixinha, a gente tem espaçamento de linha e parágrafo. Aqui, o Word, quando a gente abre, ele já deixa um espaço, né, depois de parágrafo. Então, eu tenho que clicar aqui em remover espaço depois de parágrafo. Não pode ter espaço nem antes e nem depois do parágrafo, tá? Então, lembrem-se disso também. Quando estamos escrevendo um texto também, a gente precisa dar um recuo de parágrafo. Tá vendo que aqui o início do meu parágrafo, ele tá alinhado com o restante do texto. Mas a gente precisa dar um recuo nele de 1,25. Para isso, tem uma forma bem fácil, que é utilizando a tecla Tab. Então, apertando a Tab, automaticamente ele vem aqui e ganha esse recuo de 1,25. Mas a gente pode fazer manualmente também. Então, passando o mouse neste ícone aqui da régua, se a gente coloca a régua aqui em cima, aparece recuo da primeira linha. E é isso que a gente quer. Então, a gente vai deslocar só esse triângulo aqui de cima. A gente desloca aqui para 1,25. Então, só a primeira linha vai ser deslocada. E daí, quando a gente for começar um outro parágrafo, estando aqui no final do parágrafo, a gente dá um Enter para iniciar um outro.
e ele automaticamente começa seguindo esse recuo que a gente já estabeleceu. Agora vamos ver como que a gente faz isso aqui no Google Docs. Então, eu seleciono aqui todo o meu texto para eu mexer aqui no alinhamento. A gente tem aqui uma abinha que chama formatar e a gente encontra aqui o espaçamento entre linhas que a gente joga aqui para 1,5. Outra opção é aqui nesse menu em que a gente tem este ícone aqui, onde a gente coloca o mouse em cima e aparece que aqui se trata do espaçamento entre linhas. Agora, para a gente arrumar o alinhamento do texto, a gente tanto poderia vir aqui no formatar, alinhar e recuar, ou então aqui nesse menu e a gente vem aqui em justificar. Na fonte, ele já vem automaticamente com a fonte Arial e a gente pode escolher a Times New Roman. O tamanho vem com tamanho padrão de 11 e a gente muda para 12, clicando aqui no botãozinho de mais. Para dar aquele recuo de parágrafo, também a tecla Tab vai automaticamente, ou então a gente vem aqui em cima, só nessa barrinha azul que eu estou deslocando e joga para 1,25. E ele vai automaticamente. Se a gente precisar mudar o estilo da fonte, por exemplo, então, escrever aqui uma palavra em outro idioma. Então, sempre que a gente tem alguma palavra estrangeira, por exemplo, a gente precisa deixar ela em itálico. Então, aqui, acompanhando o meu mouse, a gente tem os botões de negrito, itálico e sublinhado. Aqui é só a gente clicar em itálico, né, depois de ter selecionado a palavra, que ela vai ficar automaticamente em itálico. Se a gente precisar destacar alguma coisa no texto, a gente utiliza o negrito. Isso geralmente é feito mais em citações, então tem alguma coisa em uma citação, um trecho específico, uma palavra específica que eu quero dar destaque. Então, a gente vai, seleciona o trecho e clica em negrito. Muito simples. E por hoje é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Confiram os próximos vídeos da playlist. Um beijo!